A casa estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, balões de papel e luzes piscando que davam à noite um brilho quase mágico. A música típica tocava num volume confortável e o cheiro doce de quentão e milho assado se misturava ao calor humano que preenchia o quintal. Era a tradicional festa junina, organizada todos os anos pela família de Bianca, sua irmã mais velha. Clara não gostava muito de agitação, mas fazia questão de prestigiar o evento, pelo menos por algumas horas. Ela vestia um vestido caipira modesto, de estampa xadrez azul e branco, com babados que dançavam junto com seus passos contidos. O batom vermelho contrastava com sua pele clara e o laço nos cabelos dava um charme que ela mesma achava um pouco infantil. Ainda assim, estava confortável o bastante para aproveitar a festa à sua maneira, observando, sorrindo educadamente e bebendo seu copo de vinho quente com lentidão. Foi quando o viu. Ele estava perto da fogueira, conversando com um grupo de convidados. Alto, moreno, cabelos escuros bagunçados de um jeito que parecia descuidado e intencional ao mesmo tempo. A camisa xadrez aberta nos botões de cima revelava um pouco do peito bronzeado e as mangas dobradas deixavam os antebraços à mostra, musculosos de um jeito que não passava despercebido. Clara o reconheceu na hora. Rafael, o melhor amigo de infância do cunhado dela, que agora era amigo da família e vinha a todas as festas. Mas não era só isso. Rafael era também, e há anos, o crush oculto de Júlia, a melhor amiga de Bianca. A mesma Júlia que agora estava se aproximando, toda produzida num vestido curto de chita, com cílios colados e aquele jeito de mulher que sabe o que quer. Clara nunca teve nada contra ela, mas também nunca se sentiu confortável perto demais. Júlia era intensa demais, direta demais, o tipo de pessoa que chamava atenção mesmo quando tentava não chamar. E Rafael parecia gostar disso, ou parecia, porque naquela noite algo estava diferente. Clara notou primeiro o olhar. Ele a viu, não como alguém vê um conhecido, mas como alguém que reconhece um detalhe novo em algo familiar. O olhar dele demorou demais. Riscou o chão, subiu devagar e parou nos olhos dela com uma surpresa contida, como se dissesse: Você estava aqui esse tempo todo? Clara desviou envergonhada, sem saber exatamente o porquê, mas sentiu o calor subindo pelo pescoço, o frisson nos braços, o arrepio de estar sendo vista de verdade. Tentou se distrair com as bandeirinhas, com a dança improvisada das crianças, com o cheiro do amendoim torrado, mas o olhar dele ainda ardia na pele. Você não vai dançar? Perguntou uma voz atrás dela. Clara virou-se devagar, já sabendo quem era. A voz grave, um pouco rouca, inconfundível. Não sou muito boa nisso, respondeu quase num sussurro, sorrindo de canto. Ótimo, eu também não. Ele sorriu de volta e os olhos dele tinham uma luz tranquila, de quem sabe provocar sem forçar. Isso nos torna perfeitos um para o outro, não? Ela riu, tímida. A piada boba, o charme leve, mas havia algo ali, algo que vibrava sob a superfície. Ele estendeu a mão, não como quem exige, mas como quem oferece. Clara hesitou por meio segundo, depois aceitou. Na roda improvisada, a música era animada, mas eles não dançavam de verdade. Moviam-se devagar, como se o mundo lá fora tivesse desacelerado. As mãos dele seguravam as dela com firmeza macia, e os olhos se encontravam mais do que o necessário. Clara sentia cada mínimo contato, o calor dos dedos, o roçar leve das palmas, o pulso dele firme sob a manga dobrada. Às vezes os ombros se tocavam, e bastava isso para seu coração errar uma batida. Júlia passou por eles, rindo alto, dançando com outro cara, sem sequer notar, ou fingindo que não notava, e isso só aumentou a tensão no peito de Clara.
A música terminou. Rafael não soltou sua mão de imediato. Olhou para ela com aquele mesmo olhar de antes, demorado, curioso, íntimo. Quer um pouco de vinho? Ele perguntou, ainda segurando os dedos dela. Clara assentiu. A voz não saiu. Caminharam juntos até a mesa de bebidas. Ele pegou 2 copos, serviu devagar e lhe entregou um. Quando seus dedos tocaram de novo, foi como se uma faísca estalasse entre eles. Clara não sabia se ele sentia o mesmo, mas cada gesto parecia calculado demais para ser casual. Sentaram-se na beira do jardim, longe da música. O barulho da festa ficava abafado ali, e a luz das lanternas coloridas lançava reflexos suaves sobre o rosto dele. Rafael encostou os braços nos joelhos, virou-se para ela e ficou em silêncio por um tempo que não era desconfortável. Era denso. Você sempre tão quieta, disse ele, mas hoje tem alguma coisa diferente em você. Diferente como? Como se estivesse quase pronta para alguma coisa. Clara virou o rosto, sem saber se sorria ou fugia. Mas ele não insistiu. Apenas bebeu um gole e continuou observando, com olhos que atravessavam mais do que ela queria deixar ver. Um vento leve soprou e ela sentiu um calafrio nos braços. Antes que dissesse qualquer coisa, ele tirou a camisa de flanela e colocou sobre os ombros dela. Clara tentou protestar, mas ele apenas disse: Eu sei que você sente. Esse frio que ninguém mais sente. Ela não respondeu. Não conseguia. O tecido quente no ombro. O cheiro dele. Lenha, pele, vinho. Tudo em volta parecia conspirar para que ela esquecesse as regras. E pela primeira vez, ela quis mesmo esquecer. Ele estava tão perto, tão atento. Quando ela virou o rosto, seus lábios estavam a 100 centímetros. Ele não avançou, não forçou, apenas esperou, os olhos presos nos dela. A respiração dele quente e lenta, o silêncio carregado de algo que ameaçava transbordar. Clara sentiu a vontade crescer, lenta, inevitável, como água prestes a ferver. Mas ainda era cedo, ainda era só o começo, e era isso que tornava tudo ainda mais perigoso. Na manhã seguinte, Clara acordou com o cheiro doce de bolo de milho vindo da cozinha e uma confusão morna ainda pairando em seu peito. Era como se a noite anterior tivesse acontecido num sonho. Os olhares demorados, o toque dos dedos, o calor da camisa dele ainda impregnado em sua pele. Mas estava tudo ali, nítido demais para ser esquecido. Ela se vestiu devagar, como quem tenta adiar o inevitável. Sabia que encontraria Rafael de novo, a festa duraria o fim de semana todo, e ele, como sempre, ficaria hospedado ali. Mas não era só isso que a fazia hesitar. Era o modo como seu corpo reagia apenas de pensar nele. Era aquele tipo de desejo que nascia manso e crescia em silêncio, até se tornar impossível de conter. Na sala, os risos se espalhavam com o café. Júlia estava lá, toda produzida de novo, sentada à mesa como se fosse dona da casa. Clara fingiu não notar quando ela mencionou casualmente que Rafael havia acordado cedo e ido buscar lenha para a fogueira da noite. Mas algo em seu tom parecia querer marcar território. Ele vai fazer a caipirinha mais tarde, disse Júlia com um sorriso malicioso nos lábios. Aquelas mãos, ele leva isso a sério. Clara apenas sorriu, mas por dentro o sangue corria mais rápido. Pensar nas mãos dele, fortes, lentas, seguras, fazia sua pele arrepiar, e não era por causa do frio. Foi só à tarde que os dois se encontraram de novo. Clara estava sozinha perto da mesa de doces, distraída com uma bandeja de paçoca, quando sentiu a presença às costas. A sombra dele cobriu a luz e ela soube antes mesmo de se virar. Você fugiu de mim, disse Rafael baixo, tão perto que a voz dele pareceu sussurrar diretamente em sua nuca. Clara virou devagar, encontrando o olhar dele. Os olhos tinham um brilho caloroso,
Mas agora havia algo mais ali, algo mais denso, uma curiosidade faminta, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Eu não fugi. A voz dela saiu mais suave do que pretendia, quase um segredo. Não? Ele se aproximou meio passo e seus corpos estavam a centímetros. Porque eu procurei por você, e toda vez que achava que ia te encontrar, você já tinha desaparecido. Ela mordeu o lábio sem saber o que responder, mas o gesto não passou despercebido. O olhar dele desceu, lento, demorando-se em sua boca por mais tempo do que deveria. Você sempre foi assim? Ele perguntou com um meio sorriso. Silenciosa por fora, mas com o mundo inteiro nos olhos. Clara sentiu os joelhos enfraquecerem. Havia algo na maneira como ele falava, como se cada palavra carregasse um toque invisível, como se ele a tocasse por dentro só com a voz. Não sei, respondeu. Ninguém nunca quis saber. Ele passou os dedos por uma mecha do cabelo dela, como se esse fosse o gesto mais natural do mundo. O toque foi leve, mas ela sentiu a corrente elétrica atravessar a pele, subir pelos braços, prender-se ao coração. Eu quero, disse ele olhando direto nos olhos dela. Saber de você, do que te faz sorrir, do que você pensa quando olha para o céu, do que você sente quando alguém chega tão perto assim. A mão dele agora estava a poucos centímetros do rosto dela. Clara prendeu a respiração, o corpo inteiro em alerta. Podia ouvir o som do seu próprio sangue nos ouvidos, um zumbido quente que se misturava ao calor que se espalhava por seu ventre. Eu, tentou responder, mas não encontrou palavras. Você sente, disse ele, com um tom que era quase uma afirmação. Sente agora. E sim, ela sentia. O desejo crescendo como uma brasa acesa. O toque dele, mesmo sem contato direto, queimava. Ela sentia o perfume dele, amadeirado, terroso, com algo de sol e suor. E era como se aquilo a embriagasse. Os olhos dela se fecharam por um segundo, e nesse instante ele se aproximou mais. Não a tocou, não ainda. Mas sua boca ficou tão próxima da dela que ela podia sentir a respiração quente dele, a diferença sutil de temperatura entre os dois. O coração dela martelava no peito. Se eu te beijar agora, Clara. A voz dele saiu rouca, baixa, como se tivesse sido arrancada do fundo do peito. Você vai fugir de novo? Ela balançou a cabeça, negando, lentamente, quase como um convite. Mas ele não a beijou. Ainda não. Apenas sorriu, de um jeito quase cruel, quase terno, e disse: Então não foge mais. Depois se afastou, deixando no ar o calor de um beijo que não aconteceu. Clara ficou ali, sem ar, sem fala, sem chão. Sabia que ele estava jogando um jogo perigoso, mas não era o tipo de jogo do qual se saía ileso. Aquela noite, a fogueira voltou a arder no quintal. Os convidados riam, dançavam, bebiam, mas Clara estava em outro lugar. Cada vez que via Rafael de longe, rindo com os outros, sentia-se puxada por um ímã invisível. E quando ele finalmente se aproximou de novo, mais tarde, com os olhos fixos nos dela e um copo em cada mão, ela sabia. Era só o começo. O copo gelado encostou na mão de Clara com um leve estalo, e ela o aceitou em silêncio, os dedos roçando nos dele por mais tempo do que seria necessário. Rafael não sorriu dessa vez, apenas a olhou de um jeito que dizia tudo. Que dizia: Eu voltei e estou esperando. Sentaram-se em silêncio próximo à fogueira, onde a luz tremeluzente dançava nas pupilas dele e fazia as sombras parecerem mais densas. As pessoas em volta riam alto, bebiam, se tocavam com descuido típico de festas, mas entre eles dois havia outra coisa. O tempo era outro. Clara observava o fogo com atenção forçada, mas seu corpo inteiro estava voltado para ele. Sentia a perna dele ao lado da sua, quase tocando. O calor que vinha dali não era da fogueira,
Era dele, dos músculos tensos sob o jeans escuro, da mão que segurava o copo com força controlada, do silêncio carregado que ele mantinha, como se cada segundo fosse uma corda esticada entre os dois. Quando ela finalmente virou o rosto, encontrou o olhar dele já esperando. Pronto. Não havia mais disfarces. E pela primeira vez, Clara não quis desviar. Deixou-se observar, despida de armaduras, e viu a forma como os olhos dele baixaram devagar, demorando-se em sua boca. A língua de Rafael tocou os próprios lábios com um gesto sutil, involuntário talvez, mas que fez o estômago dela revirar com um desejo surdo, crescente, impossível de fingir que não existia. Você me deixa inquieto, disse ele num murmúrio. Clara sentiu a frase como um toque direto na pele. Os olhos dele não piscavam. A voz saía quase grave demais, como se contivesse algo que ameaçava escapar. Eu nem fiz nada, respondeu ela, num sopro sem conseguir controlar o sorriso. Justamente, você não precisa. A respiração dela falhou. Ele estava mais perto agora. O joelho dele encostava no dela com firmeza. O braço repousava casualmente atrás do encosto da cadeira, mas cada músculo dele parecia voltado para ela, como se esperasse só uma abertura, só um gesto. A chama estalou alto na lenha, fazendo Clara se sobressaltar levemente. Ele notou. Estava prestando atenção em cada mínimo movimento dela, cada suspiro contido, cada estremecimento. Você me olha como se não soubesse o que quer, disse Rafael, inclinando o rosto, a voz rouca roçando nas palavras, mas seu corpo conta tudo. Clara sentiu a pele queimar sob o vestido. Não era uma frase qualquer, era um reconhecimento, um espelho. E ele estava certo. Havia algo dentro dela que já tinha cedido, ainda que sua mente tentasse manter o controle. E ele sabia, porque ele também estava segurando algo. Talvez eu não saiba mesmo, confessou ela, com sinceridade frágil. Rafael se aproximou ainda mais, tão perto que o cheiro dele, um amadeirado quente, com algo de terra molhada, envolveu Clara como um abraço invisível. Ele passou os dedos com lentidão pela lateral do pescoço dela, sem tocar de verdade. Um gesto apenas sugerido, quase etéreo, que mesmo assim fez sua pele se arrepiar inteira. Eu sei, ele murmurou com um meio sorriso, mas eu posso mostrar. As palavras se alojaram no peito dela como fogo brando. O mundo pareceu afundar um pouco. Ela não sabia como reagir, mas sabia que não queria escapar. Tudo nela vibrava com a presença dele. A forma como ele a olhava, como respeitava e provocava ao mesmo tempo. Como ele se aproximava, não com pressa, mas com precisão. A música mudou no fundo. Um forró lento, daqueles que se dança de olhos fechados. Ele se levantou e estendeu a mão. Clara hesitou por um instante, mas sua mão já estava na dele antes que decidisse. Os dedos dele a envolveram com firmeza, e ela se levantou, o coração disparado. Na área onde alguns casais dançavam, ele a puxou para perto. Não falou nada, apenas a envolveu com os braços e ela foi. Foi inteira. O corpo dela se encaixou no dele com uma naturalidade que parecia ensaiada. A mão dele nas suas costas a guiava com firmeza. Os dedos se moveram devagar, explorando o tecido fino do vestido, e cada toque era como uma fagulha. Ela podia sentir a respiração dele contra sua testa. Os corações dos dois batiam acelerados, descompassados, como se tentassem se encontrar no ritmo da música. A cada volta, cada giro lento, os corpos se roçavam, se testavam, e os olhos, os olhos. A cada vez que se encontravam, era como se eles gritassem por algo que os lábios ainda não diziam, mas diziam com o corpo. Num dos giros, ele colou o rosto ao dela, a boca roçando perto demais da orelha, e sussurrou: Eu estou me segurando,
mas não por muito tempo. O corpo de Clara respondeu com um arrepio que percorreu dos pés à nuca. Sua mão apertou levemente o ombro dele e ela sentiu as costas firmes, os músculos tensos. Estavam se contendo, mas tudo neles pedia por mais. Quando a música acabou, os dois permaneceram parados. Ele segurava o rosto dela entre as mãos. A respiração de Rafael era lenta, mas tensa. Os olhos buscavam permissão. Clara sabia o que estava prestes a acontecer e dessa vez não desviou. Foi ela quem fechou os olhos primeiro. Ele entendeu. O beijo veio, lento no início, como se cada centímetro de pele e desejo acumulado precisasse ser testado. Mas não durou, porque logo a tensão de dias, de olhares, de toques contidos, explodiu. A boca dele tomou a dela com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Suas mãos deslizaram pelo corpo dela com precisão cuidadosa, como se memorizassem cada curva, cada resposta. O beijo era quente, profundo, cheio de uma urgência que não precisava ser explicada. Quando se afastaram, ainda ofegantes, os olhos dele buscaram os dela como quem pede confirmação. Agora, você sabe o que quer? Ele perguntou. Clara não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele com força, entrelaçando os dedos, e então ele soube. A madrugada caiu com um silêncio diferente. A festa ainda pulsava ao longe, mas para Clara tudo parecia abafado, como se o mundo tivesse mergulhado numa bolha quente, densa e íntima. O beijo ainda estava em sua boca, um sabor de vinho quente, lenha e alguma coisa que ela ainda não sabia nomear. Rafael caminhava ao lado dela, sem pressa, os dedos entrelaçados aos seus, como se aquele gesto fosse o único que importava agora. Nenhum dos dois dizia nada. Não precisavam. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio, repleto de tudo o que ainda estava por vir. Pararam sob a árvore de pitanga no canto do quintal, longe da luz, longe do barulho, e o escuro parecia cúmplice. Rafael encostou as costas no tronco e puxou Clara para perto, com uma lentidão que arrepiava mais do que qualquer impulso rápido. Ela foi inteira. Seus corpos se encontraram de novo, dessa vez mais próximos. O peito dele encostava no dela, as respirações se mesclavam, e o toque de seus quadris, mesmo contido, carregava uma urgência surda. As mãos dele subiram devagar pelas costas de Clara, pelas laterais de sua cintura, mapeando seu corpo com precisão preguiçosa, como se cada segundo fosse um luxo que ele não queria apressar. Ela suspirou baixo, sentindo o calor crescer sob a pele, aquela mistura confusa de arrepio e febre. Suas mãos seguraram o tecido da camiseta dele, sentindo a firmeza dos músculos por baixo, o coração batendo rápido, a pele dele tão viva sob os dedos. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ele sussurrou, com a voz rouca de desejo contido. Clara apenas fechou os olhos, encostando a testa no ombro dele. O perfume dele era uma armadilha, quente, masculino, inebriante. Rafael a envolveu, os braços fortes a prendendo contra si, e ela se deixou ficar ali por um instante, sentindo o ritmo do corpo dele, tenso, vibrante, paciente e faminto. Quando os olhos dela voltaram a encontrá-lo, havia algo diferente neles. Não mais dúvida. Era desejo, puro, simples. E ele entendeu. Vamos sair daqui, ele disse, sem levantar a voz. Ela assentiu, e ele a guiou pela lateral da casa até um quartinho de apoio nos fundos, onde guardavam cadeiras, mantas e lembranças esquecidas. Era pequeno, abafado, e quando a porta se fechou, o mundo todo parecia reduzido ao espaço entre os dois. Não houve mais hesitação. Ele a encostou na parede com cuidado, mas com uma firmeza que dizia tudo. As mãos estavam por toda parte agora. Nos braços, no rosto, na cintura, cada toque parecia queimar. E quando os lábios dele voltaram aos dela,
Não havia mais freio. O beijo era outro, era quente, profundo, sem cerimônia. As línguas se buscavam com fome, com entrega. As mãos exploravam, mapeavam, pediam passagem. Rafael beijava com o corpo todo, com o peito colado ao dela, com a respiração misturada. As coxas se tocavam, os quadris se encaixavam, e os suspiros de Clara saíam entrecortados, involuntários, como se seu corpo tivesse decidido por ela. Me diz para parar, ele murmurou, os lábios ainda colados nos dela. Se quiser, eu paro, mas ela não disse, não podia. Em vez disso, puxou a camisa dele, apertando os punhos com os dedos trêmulos. Sentia o calor da pele por baixo, sentia o corpo dele em ebulição. Sentia o próprio desejo se tornar algo maior que ela. As mãos dele agora traçavam a linha de sua coxa por baixo do vestido, lentas, cuidadosas, mas sem disfarçar a intenção. Clara sentiu o toque como se tivesse sido exposta ao sol depois de anos no escuro. Seus olhos fecharam, os lábios entreabriram-se num suspiro que ele abafou com mais um beijo. As mãos se procuravam, os corpos se pressionavam, as respirações viravam gemidos baixos, contidos, mas intensos. A tensão que os acompanhava desde o primeiro olhar agora explodia em ondas. Os toques que antes pareciam tímidos agora eram exigentes, e a pele de Clara ardia sob cada centímetro tocado por ele. Você é linda, ele disse, os olhos fixos nos dela, a mão ainda repousando em sua coxa. Tão linda que me desarma inteiro. Ela sorriu, e nesse sorriso havia mais desejo do que em qualquer palavra dita. Eles ficaram ali, colados, respirando o mesmo ar, a testa dele encostada na dela, as mãos entrelaçadas. O momento não era apenas físico, era o ponto sem retorno. Se você me beijar de novo, ela disse num fio de voz, eu não vou conseguir parar, ele completou. Os olhos dela não desviaram, e ele entendeu. O beijo que veio em seguida foi o clímax de tudo. Lento, profundo, com uma entrega silenciosa. Não havia mais jogos, não havia mais dúvida. Era um beijo que cruzava a fronteira do seguro, que derrubava as últimas defesas, que prometia um depois sem garantias, mas com verdade. Quando se afastaram, o quarto escuro ainda parecia envolvê-los, protegê-los, mas o que estava entre eles agora era diferente. Não era mais só tensão, era desejo consumado. Era um antes e um depois. A manhã seguinte não chegou com alívio. Chegou com o peso morno da realidade. O sol atravessava as frestas da janela com uma luz quase tímida, como se soubesse que não devia invadir o silêncio que pairava entre os dois. Clara estava deitada ainda, com a cabeça no ombro de Rafael, sentindo o peito dele subir e descer devagar sob sua bochecha. O calor entre eles ainda existia, mas agora era outro, não mais feito de fogo, mas de brasas, silenciosas, persistentes. Nenhum dos dois falava, mas não era desconforto. Era o tipo de silêncio que vem depois do que é inevitável, depois do que não pode ser desfeito. E pela primeira vez, em muito tempo, Clara não se sentia culpada, não se sentia errada, sentia-se inteira. Rafael mexeu os dedos devagar, os traçando pela pele nua do ombro dela. Um toque leve, distraído, mas carregado de tudo. Era como se dissesse, eu ainda estou aqui, ainda sinto tudo. Vai fingir que nada aconteceu? Ele murmurou, sem olhar. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no teto, como se procurasse palavras que não existiam. Não consigo, respondeu. Eu ainda sinto sua boca na minha pele. Rafael virou o rosto devagar, os olhos escuros encontrando os dela com uma calma que a desmontou por dentro. Havia algo diferente no olhar dele agora. Algo despido de charme, despido de qualquer jogo. Era simples, era real. Você me queimou, Clara. A voz saiu grave, mas firme. E eu não quero apagar isso.
Ela engoliu em seco. Sabia que aquela não era uma conversa passageira. Sabia que, com aquelas palavras, ele cruzava outra fronteira, não apenas do corpo, mas do que viria depois. E Júlia? Perguntou finalmente. A pergunta caiu no quarto como um estalo seco, mas precisava ser dita. Rafael suspirou, fechando os olhos por um segundo. Depois balançou a cabeça. Júlia é. Ele hesitou. Era uma distração, uma maneira de não encarar o que eu realmente queria ver. Os olhos dele voltaram para ela, e então disse, sem pressa: Você. Clara sentiu o chão fugir sob os pés, mesmo estando deitada. Aquilo era mais do que esperava, mais do que ousava acreditar. E sua irmã? Ela sussurrou. E a festa? E a vida lá fora? Ela olhou para ele por um longo momento. Tudo parecia frágil demais, sensível demais para confiar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma verdade ali que não podia mais ser ignorada. A lembrança da noite ainda pulsava em sua pele. Os beijos, os toques, os gemidos abafados contra o ombro. E mais que isso, o jeito como ele a olhou depois, como ele a segurou, como ele permaneceu. Não era só desejo, era entrega. Levantaram-se devagar, arrumando-se em silêncio, como cúmplices de algo que o mundo ainda não conhecia. A manhã os envolvia em sua luz dourada, e o dia prometia seguir como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha, para sempre. Quando voltaram para casa, a festa já estava se desfazendo. As bandeirinhas ainda tremulavam, mas os risos haviam sido substituídos por sons de louça sendo lavada, restos sendo recolhidos, abraços de despedida. Júlia estava sentada à beira da piscina, os pés na água, sozinha. Ela olhou para Clara por um segundo, longo o bastante para entender. Havia uma sombra nos olhos dela, sim, mas também uma aceitação silenciosa, como quem sabe perder com alguma dignidade. Clara não disse nada, apenas apertou a mão de Rafael com mais força, e ele respondeu no mesmo instante, entrelaçando os dedos com os dela. Como se dissesse, sem precisar de palavras, é com você que eu fico, aqui, agora, depois. Naquela noite, já em casa, Clara parou diante do espelho, tocou os próprios lábios, lembrando do gosto dele. Tocou o ombro, lembrando da mão dele. Mas o que mais sentia não era físico. Era aquele lugar novo onde moravam os olhos dele quando olhavam para ela. Um lugar onde o desejo não vinha sozinho. Onde o corpo pedia, sim, mas o coração já estava pedindo há muito tempo. Fechou os olhos e sorriu. Porque sabia, não era mais só sobre uma noite, nem só sobre um toque. Era sobre o que acontecia quando duas pessoas, mesmo atravessadas por medos, encontros errados e silêncios longos demais, finalmente se enxergavam e se escolhiam.